Eu fiz questão de trazer aqui as questões do perguntão, porque eu já recebi mais de uma vez, até lá no Instagram, lá por direct, o pessoal me questionando a questão dos códigos de pagamento. Inclusive, eu tive uma situação assim, muito engraçada, onde o menino disse assim, mas onde é que está escrito que tem que ser o código 4600? Porque ele não estava achando em lugar nenhum, não estava conseguindo preencher, etc, etc. Eu acho que até ele estava meio bravo. E aí eu fui lá e colei para ele o perguntão. Então aqui eu vou trazer para vocês o perguntão e o que a Receita fala especificamente sobre criptoativos. Gente, e isso é o perguntão de 2021, né? A gente tem uma expectativa de que no ano que vem ainda as coisas fiquem mais claras ainda, tá? Eu vou ler para vocês aqui o que tem no perguntão e eu vou deixar esse material aqui para vocês terem ideia, né? E quando tiverem dúvidas, ir lá no perguntão e de fato consultar, ok? Então vamos lá. A pergunta número 445 do perguntão é a seguinte: como os criptoativos, tais como as moedas virtuais, devem ser declarados? Lembrando, inclusive, que moedas virtuais é o termo que a Receita vem se referindo ano a ano, ok? Vamos lá. A primeira coisa, então, que ela muda nessa 445 é que ela tira as criptomoedas do 99, que até então criptomoedas eram considerados bens lá na Declaração de Bens e Direitos, e sempre no 99, que é o código de outros. Então, até o ano anterior, nós éramos outros, né, lá na Declaração de Bens e Direitos. E hoje, na Declaração de Bens e Direitos, a gente tem código. É importante isso? Sim, é importante, porque a gente tem aqui o quê? A gente tem aqui um reconhecimento formal, né, de que de fato os nossos criptoativos existem de fato lá no imposto de renda, né, gente? Então, assim, eu acho efetivamente isso fantástico, isso é uma dúvida que todo mundo tinha, como lançar, o que lançar, e mais importante, as pessoas que tinham dúvida se deveriam ou não lançar, e já deveriam, e achavam que poderia não ter que lançar, poderia não ter que declarar, e etc, etc. Acabou com essa dúvida. Por quê? Porque elas viram que hoje, de fato, está lá o código, tu tem que lançar. O código existe e tu tem que lançar, né? E a Receita te diz, inclusive, a partir de quanto tu tem que lançar e de que forma isso vai aparecer na tua declaração de bens e direitos. Então, 445. Como os criptoativos, tais como as moedas virtuais, devem ser declarados. Primeira coisa, 81, código 81, que é o nosso criptoativo Bitcoin. Então, o Bitcoin, se o valor de aquisição for igual ou superior a R$5.000, devemos informar o quê? Quantidade, nome da empresa onde está custodiado, com CNPJ, em caso de custódia própria, o modelo da carteira digital utilizado. E aí a Receita dá, inclusive, exemplos, e isso demonstra até um conhecimento, um estudo por parte da Receita Federal sobre o tema, onde ela questiona assim, Ledger Nano, Ledger X, Treasury, etc. Então, assim, de forma muito clara, ela está dizendo aqui, sim, tu tem que lançar, o Bitcoin tem código, o código dele é 81, em que situações ele entra quando o custo de aquisição dele for igual ou superior a R$5.000, ok? A Receita Federal segue e nomeia o código 82, que são os outros criptoativos altcoins. Também acho, para mim, foi uma demonstração de conhecimento, e muitas críticas foram feitas com relação a alguns enganos aqui, alguns equívocos, né, de se token, se altcoin, etc, né, de algumas moedas específicas. Mas a gente tem que lembrar que tem muita coisa que muda no meio do caminho. A tecnologia, ela anda numa velocidade sempre muito mais rápida que a regulação, né. Então, de fato, vai acontecer alguns equívocos nesse sentido. Um deles foi a questão da BNB, aí, que todo mundo fala, né? Mas vamos lá. Então, nas altcoins, se o valor de aquisição for igual ou superior a R$5.000, também, tipo, quantidade, nome da empresa onde está custodiado, com CNPJ ou, em caso de custódia própria, o modelo da carteira digital utilizado, se Ledger Nano, X, Treasury, etc. Tipos de criptoativos diferentes devem constituir itens separados na declaração. O que ela está dizendo aqui? Então, o Ethereum tem ETH, XRP, Bitcoin Cash, ela dá inclusive aqui as terminologias de cada um, né? Tem Tether, Litecoin, ela dá outros exemplos, Digital Token, USD Coin, TUSD, Binance USD, entre outros. Ela está dizendo aqui o que são as altcoins, ela está te dando exemplo aqui de altcoins e está te dizendo aonde ela quer que figure as altcoins e de que forma isso
vai ser lançado. Gente, eu vou fazer uma parte aqui só, depois quando eu preencher a declaração de bens e direitos, eu vou dizer para vocês, uma pergunta muito recorrente para mim lá também é a questão, eu tenho numa exchange no estrangeiro, esse exchange é no estrangeiro, eu não vou ter o CNPJ disso. Sim, gente. De fato, sim, a gente não vai ter o CNPJ sendo estrangeiro, então eu vou mostrar lá na declaração de bens e direitos, assiste o curso inteiro, que eu vou mostrar como é que a gente faz lá. Depois a gente tem o código 89, que são os demais criptoativos não considerados criptomoedas, que é os payment tokens. Gente, estamos falando aqui de tokens. Se o valor de aquisição for igual ou superior a R$5.000 também, tipo, quantidade, nome da empresa, onde está custodiado, com CNPJ, em caso de custódia própria, o modelo da carteira utilizado. Ledger Nano, Ledger X, Trezor, etc. Fica esperto, a Receita sabe até o modelo da carteira física que a gente usa. Exemplos, ela traz exemplos aqui, inclusive ela traz exemplos aqui de tokens nacional, ela traz aqui Chile, traz aqui a WIPS também de exemplo, fala na Binance Coin aqui, que foi um pequeno equívoco, né? Mas aí que eu digo que a questão de, às vezes, a tecnologia é muito mais rápida, né? Mas também a gente sabe que, de fato, não é token mais, é criptomoeda, enfim, vai entrar lá nas altcoins, foi um mero equívoco aqui. Chainlink, tokens de precatório, tokens de consórcio, se referiu aqui ao IBIX, aí está falando de utility tokens, Pax Gold, entre outras coisas. Pergunta 606. Os ganhos obtidos com a alienação de criptoativos e moedas virtuais são tributados? Gente, isso é uma pergunta que não quer calar. Para quem acha, para quem não se deu conta ainda de que sim, criptoativos são tributados, que sim, a gente tem que fazer a apuração de ganho de capital, leia a pergunta 606 do Perguntão 2021. O que diz a Receita Federal? Os ganhos obtidos com a alienação de ativos digitais, até isso aqui foi o que eu larguei para o menino lá no Instagram. Os ganhos obtidos com alienação de ativos digitais, tais como criptoativos ou moedas virtuais, ele usa de exemplo aqui, inclusive, bitcoins, BTC, por exemplo, cujo total alienado no mês seja superior a 35 mil, aquilo que a gente fala sempre do limite de isenção, são tributados a título de ganho de capital, segundo alíquotas progressivas estabelecidas em função do lucro. O recolhimento do imposto sobre a renda deve ser feito até o último dia do mês seguinte ao da transação no código 4600. Gente, é muito importante isso aqui, porque todo mundo me pergunta que código que eu uso. Então, o pessoal quer usar dólar lá no GCAP, quer usar exchange no estrangeiro lá no GCAP, e aí não sai o 4600, aí o pessoal não sabe o que fazer, o pessoal fica na dúvida qual é o código. Então, gente, sempre usar de referência aqui o Perguntão. A Receita Federal está dizendo aqui no Perguntão que o código de recolhimento do ganho de capital auferido na alienação de criptoativos é recolhido no 4600, é no 4600 que a gente tem que fazer, ok? É muito importante, e isso aqui é uma pergunta recorrente. A isenção relativa às alienações de 35 mil mensais deve observar o conjunto de criptoativos ou moedas virtuais alienados no Brasil ou no exterior, independente do seu nome. Ela dá exemplo, Bitcoin, ETH, Litecoin, Tether. Gente, aqui também responde uma outra coisa que muita gente ficou na dúvida todos os anos, e todos os anos quando a gente vê pessoas do setor falando sobre o assunto tributário, e cada um convergia numa linha diferente. Então aqui a Receita mata uma situação que existia uma grande divergência aí entre os profissionais do mercado, que é a questão dos 35 mil. O que é o conjunto de bens de mesma natureza? Ela está dizendo aqui que sim, os criptoativos são um conjunto de bens da mesma natureza. Então, um Bitcoin, uma Litecoin, uma ETH, uma Cardano, isso tudo tem a mesma natureza. Então, assim, para quem achava que 35 mil era o limite de isenção do Bitcoin, 35 mil era o limite de isenção da Litecoin, mais 35 mil para ETH, gente, está respondido aqui. A isenção relativa às alienações até 35 mil mensais deve observar o conjunto de criptoativos ou moedas virtuais alienados no Brasil ou no exterior, independente do seu nome. Então, isso aqui acaba com uma axiologia que a gente tinha aí no mercado. Isso aí responde aquilo
que a gente já aplicava, né? E que, para quem tinha alguma dúvida de se o limite era por moeda ou não, aqui fica claro a questão de o que são os bens de mesma natureza com relação aos criptoativos para a Receita Federal. Caso o total alienado no mês ultrapasse esse valor, o ganho de capital relativo a todas as alienações estará sujeito à tributação. O contribuinte deverá guardar documentação que comprove a autenticidade das operações de aquisição e de alienação, além de prestar informações relativas às operações com criptoativos e moedas virtuais, por meio da utilização do Sistema Coleta Nacional, disponível no ECAC, quando as operações não forem realizadas em exchange ou quando realizadas em exchange domiciliada no exterior, nos termos da Instrução Normativa RFB, número 1888, de 3 de maio de 2019. Gente, vamos lá. Pergunta 543. Eu vou insistir no perguntão, eu vou ler um por um para vocês, eu vou deixar aqui. Por quê? Porque o perguntão nos dá vários nortes no ano de 2021, com relação ao ano base 2020, aos quais todo mundo tem dúvida e inclusive os profissionais do mercado tinham algumas divergências. Então, vamos sempre usar de referência o perguntão. Pergunta 543. Eu listei aqui quais as perguntas. O perguntão é um documento gigante, né, gente? Mas eu coloquei aqui as perguntas que englobam criptoativos, ok? 543. Quais as operações sujeitas à apuração de ganho de capital? Para não deixar dúvidas. Estão sujeitas à apuração de ganho de capital as operações que importem alienação a qualquer título de bens ou direitos, ou cessão ou promessa de cessão de direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta, adjudicação, dação em pagamento, procuração em causa própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de direitos e contratos e afins. 2. Transferência a herdeiros e legatários na sucessão caso-morte, a donatários na doação, inclusive em adiantamento da legítima ou atribuição, ex-cônjuge, isso aqui não nos interessa. Item número 3, alienação de bens ou direitos e liquidação ou resgate de aplicações financeiras de propriedade de pessoa física adquiridos a qualquer título em moeda estrangeira. Gente, por que esse item aqui é importante? Porque ele está falando aqui o que é alienação. Quando a gente está falando aqui o que é alienação, veja bem, primeiro a Receita Federal fala que sim, os criptoativos devem ser tributados e o tipo de renda que isso gera é ganho de capital e como bens. Então, se ela se refere que é como bens que são ganhos de capital, aqui a gente está falando sobre os ganhos de capital e está falando inclusive o que é alienação. A gente vai falar depois, de novo, sobre a questão da permuta, mas aqui a Receita Federal está especificando o que é a alienação, da compra, venda, permuta, adjudicação. Isso aqui é uma coisa que a gente tem que ter sempre em mente. O que é a alienação para fins de imposto de renda, ok? 544. Quais as alíquotas aplicáveis para efeito de apuração do ganho de capital? A partir de 1º de janeiro de 2017, as operações de alienação de bens e direitos de qualquer natureza passíveis de apuração de ganho de capital sujeitam-se às seguintes alíquotas. Lembrando que os criptoativos se enquadram aqui, gente. 15% sobre a parcela dos ganhos que não ultrapassar 5 milhões. Isso aí é a regra geral, né, do operador é essa, né, em geral é os 15%, 17,5% sobre a parcela dos ganhos que exceder 5 milhões e não ultrapassar 10 milhões, 20% sobre a parcela dos ganhos que exceder 10 milhões e não ultrapassar 30 milhões e 22,5% sobre a parcela dos ganhos que ultrapassar 30 milhões. Na hipótese de alienação em partes do mesmo bem ou direito, a partir da segunda operação, desde que realizada até o final do ano calendário seguinte à primeira operação, o ganho de capital deve ser somado aos ganhos auferidos nas operações anteriores para fins de definição da alíquota aplicável, deduzindo-se o montante de imposto pago nas operações anteriores. Gente, muita atenção aqui, isso aqui de fato é a nossa tabela progressiva para o ganho de capital. Pergunta 545. Quais as isenções relativas ao ganho de capital? Alienação de bens ou direitos de pequeno valor considerados em relação ao valor do bem ou do conjunto de bens ou direitos de mesma natureza alienados em um único mês, tais como automóveis e motocicletas, imóvel urbano e terra nua, instrumentos financeiros negociados em bolsa de valores no exterior,
quadros, esculturas, criptoativos, gente. Então, se vocês viram a enormidade de vezes que a Receita Federal está falando em criptoativos no perguntão, certo? Então, gente, sempre tem que pensar na intenção do legislador, certo? Quando a gente entra com criptoativos lá dentro do perguntão, a Receita está dizendo claramente o que ela espera que você faça com a sua tributação de criptoativo, ok? Pergunta 631. O que se considera bem de pequeno valor para fins de exclusão do ganho de capital? Considera-se bens de pequeno valor aquele decorrente da alienação de bens ou direitos, cujo preço unitário de alienação ou cessão no mês da sua efetivação seja igual ou inferior, exceto no caso da alienação de moeda estrangeira, mantida em espécie, R$20 mil no caso de alienações de ações negociadas no mercado de balcão, inclusive no exterior. Então, gente, 20 mil é aquele limite de bolsa que todo mundo está acostumado. R$35 mil nos demais casos, inclusive nas alienações de ações negociadas em bolsa de valores no exterior. Atenção, na determinação do limite deve ser observado. No caso de alienação de diversos bens ou direitos de mesma natureza, deve ser considerado o valor do conjunto de bens ou direitos alienados em um mesmo mês, tais como automóveis, motocicletas, imóvel, terra nua, quadros, esculturas, instrumentos financeiros negociados em bolsa de valores, como ETFs, exchange, trader funds, rates, ADRs, estoques, criptoativos e moedas virtuais. Sendo ultrapassado esse limite, o ganho de capital deve ser apurado com relação a cada um dos bens. O que eles estão dizendo aqui, gente? De novo, é a soma da venda ou permuta do que? Do total dos teus criptoativos no mês, ok? Tá claro isso? Isso é uma coisa que todo mundo tem dúvida. Então, assim, é com relação ao quê? Ao conjunto. Ah, eu vendi Bitcoin, permutei, não sei o que, utilizei um par de troca X, um par de troca Y. Soma tudo, gente. Soma tudo e bota nesse saco de gato que tudo vai entrar para o limite de isenção, ok?